Deus, aqueles que estão precisando, Pai, salvar aqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor use esse Deus aqui de louvor, que o Senhor use o pregador, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que tudo corra conforme a tua vontade, graças a Deus. E diminua, Senhor, do homem, e que cresça o Senhor, Pai. Somente o Senhor neste lugar. Coloca a tua mão de poder sobre cada um aqui, Senhor. Que ninguém saia da mesma forma que entrou, Senhor, Deus, saia transbordando de alegria, Senhor Deus, renovado, Senhor Deus, para a honra e glória da tua nome, Pai. Fique conosco, Senhor Deus, nos abençoe todo o decorrer desse dia e toda a programação que as horas estão fazendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados, bom dia, queridos. Que a paz do Senhor, que seja todo entendimento, esteja guardando nos corações desta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amém. Pai querido, Pai amado, como é bom estarmos na tua presença. Como é bom louvarmos ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Onipotente, onipresente, onisciente, Deus Santo, 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 acima de todos os deuses. Gratos somos a Ti, ó Pai, porque mais uma manhã nos deste, mais uma semana passamos, guardados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito e Teus anjos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque uma semana de batalhas, uma semana para muitos de tristeza, para outros de alegrias, mas em todas as coisas somos e seremos sempre mais que vencedores, porque Deus, maior é aquele que está em nós, que é o Teu Espírito Santo, do que qualquer outra coisa que esteja no mundo. Pai, nós pedimos agora que Tu venhas, ó Deus, com o Teu Santo Espírito adentrar a este lugar. Queremos sentir a Tua presença como brisa suave, Senhor Jesus. Queremos que a Tua glória encha este lugar, ó Pai, e que Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir no coração de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Quebramos em nome de Jesus todas as barreiras, toda a obra de feitiçaria. Quebramos, Senhor Deus, tudo aquilo que não venha do Senhor, ó Pai, que possa estar adentrando este lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus, mandamos embora, ó Deus. Selamos estas portas, ó Deus, com essas janelas com o Teu sangue, Senhor Deus. E apenas aquilo que vem, ó Pai, das luzes, apenas aquilo que vem do Teu reino é bem-vindo neste lugar. E tudo que não for, nós mandamos embora, na autoridade do Teu Filho, Senhor Deus. Que as pessoas, ao entrarem aqui, ó Pai, possam se sentir abençoadas, possam se sentir aliviadas, possam sentir, ó Deus, a presença do Teu amor neste lugar através de nós, ó Deus. Senhor, que as pessoas que adentrarem a este lugar possam ter o desejo de voltar, ó Pai. Senhor, que a palavra que seja ministrada nesta manhã vá de encontro à necessidade, vá de encontro à depressão, vá de encontro às brechas, à tristeza, à agonia, à mágoa, vá de encontro, Senhor Deus, a toda a síndrome de pânico, Senhor Jesus, vá de encontro, Senhor Deus, a tudo aquilo, ó Pai, que tem neste mundo, que tem assolado a vida das pessoas, e que o Senhor possa preencher com a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito possa ir agindo, a partir do momento, Senhor Deus, que aquela porta, Senhor Deus, que as pessoas passarem por aquela porta, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor. O reino de Deus está neste lugar, e por isso nós não permitimos a entrada de nada, Senhor Deus, que não seja dele, Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa o Teu servo, Senhor Jesus. Ó Pai, coloca, Senhor, o Espírito Santo, Senhor Deus, que possa se cumprir, ó Deus, a Tua palavra que diz que o Espírito Santo falaria por nós, ó Deus, que as ministrações que serão feitas, que a palavra, que as orações, ó Deus, que os cânticos cantados, os hinos, ó Deus, sejam tudo para o Teu louvor e a Tua glória, Senhor Deus. Desde já nós cobrimos com o Teu sangue, Senhor, e pedimos perdão, ó Deus, por nossos pecados, ó Pai. Se existe algo em nós, ó Deus, que esteja impedindo o fluir do Teu Santo Espírito sobre esta igreja, ó Pai, nós pedimos que o Senhor limpe neste momento, ó Pai, porque queremos apenas fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos apenas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, proclamar a Tua glória e trazer a salvação, ó Senhor. A
e trazer as pessoas, ó Deus, e livrar as almas dessas pessoas, ó Pai, do fogo eterno, ó Pai, e salvá-las para a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, sem entrar aqui algum desviado, Senhor Deus, alguém que esteja afastado dos teus caminhos, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor, como Pai, Senhor Deus, igual ao Pai do filho pródigo, ó Pai, está de braços abertos, ó Pai, que as pessoas possam se sentir abraçadas, queridas, ó Deus, e entender, ó Pai, que o desejo do Senhor é que elas estejam neste lugar de volta. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias. Nós vamos ler João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 26 e 27. Amém? Nós vamos ter lá no Data Show, Romanos, capítulo 14, versículos 26 e 27. Eu vou pedir para os irmãos lerem, começarem lendo, e depois eu vou ler na minha versão. Vamos lá? João 14. Eu falei Romanos. Eu escolhi três passagens. João. Vamos ler primeiro João, depois nós lemos Romanos. Eu falei Romanos, né? Desculpem, irmãos. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar no meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Ali é o capítulo, versículo 26 e agora o 27. Perdão, isso. Ali é só o 26, né? Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Amém? Eu gostaria de ler aqui na minha versão. Mas, quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar de todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Deixo a paz com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não é a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Agora sim, nós vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 18. Amém? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler todos juntos? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos: Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos
parte da sua glória. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Eu penso que se sofremos durante a nossa vida, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém. Lemos 2 vezes 17. Amém. O Senhor vai falar no nosso coração. Amém. Eu vou pedir para que a nossa irmã Ana Paula faça uma oração. Tantas lutas, tantas dores, mas o Senhor, em meio a tantas lutas e tantas dores, nos faz repousar, mesmo em meio ao deserto. Ele é um oásis que nos acalenta, que nos traz paz. E eu espero que nesta noite, nesta manhã, você venha encontrar esse oásis, que o Senhor, com o seu Santo Espírito, possa derramar sobre você a paz, possa derramar sobre você a alegria. Tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Você não vai sair daqui da maneira como você entrou, porque o Senhor tem uma obra para realizar na sua vida nessa manhã. E que esta música, como fala no meu coração, possa também falar ao seu coração. Preste atenção, não cante apenas por cantar. Preste atenção em cada palavra desta música. E você vai entender que mesmo em meio às lutas e às dores, o Senhor, o nosso Pai, está conosco para nos acalentar, e que você possa trazer à memória apenas coisas que te trazem esperanças, que te deram alegrias e que te trarão esperanças futuras. Amém?
da qual nós começamos a trilhar de maneira diferente. Nós, muitas vezes, não vemos a solução para os nossos problemas. O fato de pregarmos, confiarmos e esperarmos no Senhor não significa que vamos deixar de ter dificuldades. Mas quando isso acontece, quando você entrega o seu coração ao Senhor, nós começamos a viver rompendo em fé. Sabe o que significa romper em fé? Romper em fé significa que mesmo que você veja o mar, você dá o primeiro passo. E ao dar o primeiro passo, aquele mar se abre. Significa que mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário, mesmo que aquele diagnóstico do médico esteja muito ruim, mesmo que seu marido talvez não se conserte, chegue bêbado em casa, mesmo que sua mulher talvez esteja também de uma maneira na qual você não se agrada, mesmo que seus filhos estejam nas drogas e você não vê a solução, você continua, você não para, porque isso significa que você crê no Senhor Jesus, que você tem fé, e você consegue entender que a sua fé está sendo provada, para que você possa crescer, crescer e crescer. E quando você finalmente conseguir a tua vitória, isso vai servir para a glória e agradecimento da honra do Senhor. Viva rompendo em fé. Cada vez que a sua fé é provada, isso o ensino diz: tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E seja nas montanhas, seja nos mares, seja em qualquer lugar que você estiver, o Senhor Deus é contigo e Ele não te abandona. Basta apenas você crer. Basta apenas você saber que mesmo que talvez o mar não se abra, você vai conseguir andar sobre as águas, porque o Senhor nunca vai te desamparar.
não na terra fértil, porque você está semeando na terra do Senhor, você está semeando no reino de Deus, e grande vai ser a colheita. O Senhor manda te dizer nesta manhã, e que você continue durante toda essa semana, todas as vezes em que você pensar em parar, lembre-se, não pare, porque a vitória é sua. A colheita vai ser grande. O Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. O Senhor tem grandes coisas na tua família. O Senhor tem grandes coisas no teu trabalho. O Senhor tem grandes coisas preparadas para você. Continue rompendo em fé. Continue. Saiba que a sua fé está sendo provada, mas a vitória é sua. E é isso que nós vamos cantar agora, de maneira mais forte. Você vai dizer para a tua batalha, você vai dizer para a tua luta, você vai dizer para o teu inimigo: a minha fé está sendo provada, mas a vitória já é minha. Neste momento, com essa música, você vai pegar essa vitória nas tuas mãos, você vai levar isso no seu coração, e a partir de hoje, todas as vezes, você tem uma ordem dessa liderança que está dizendo para você: não pare, porque se você parar, você não vai visualizar aquilo que o Senhor tem para você. Cada vez a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer como detentos e mares, que através do diga isso para sua provisão agora. Minhas orações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir. Continue caminhando, não pare, continue caminhando. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu chamo o pastor Luciano. Estará dando continuidade a essa obra que o Senhor está fazendo hoje no teu coração, agora, através da palavra do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos 7, de 51 a 60. Atos 7, de 51 a 60.
Amém? A palavra do Senhor diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram o que anteriormente anunciaram a vida do justo, da qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se os seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, em que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não me imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Feche seus olhos, peça para que o Senhor venha falar com você essa manhã. Pai de amor, mais uma vez colocamos a tua santa presença, Senhor Deus, clamando, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, essa manhã, aos corações de cada um aqui, ó Deus. Sei que cada um saiu da sua casa, Senhor Deus, com expectativa, Senhor Deus, expectativa de ouvir a tua voz, de louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus. Que não saia, Senhor Deus, daqui, Senhor Deus, de outra maneira, Senhor Deus, sem ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, sem ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nos seus corações, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos encher, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito, ó Deus, até transbordarmos, ó Deus. Que o Senhor venha direcionar os nossos passos, ó Deus, salvar, Senhor Deus, aqueles que ainda precisam ser salvos, ó Deus, trabalhar, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Deus, a cada momento pela sua palavra, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que ela não volta vazia, Pai. Que o Senhor venha trabalhar os nossos corações aqui, Senhor Deus, essa manhã. Pois a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós iniciamos uma mensagem com essas palavras, né, homens incircuncisos, né, homens de dura cerviz, incircuncisos de corações, sempre resistindo ao Espírito Santo, acho que a gente já imagina, vai vir bomba, né? A gente já imagina aí, eu acho que prepara que vai vir, né, chumbo grosso, né? Mas a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos essa manhã, ela não é uma palavra de exortação, né? É uma palavra onde nós pretendemos mostrar aqui o agir do Espírito Santo na vida do cristão, né? Vencendo os medos, as dificuldades através do Espírito Santo, né? E aí a pergunta que eu faço para os irmãos: qual que é o ciclo natural da vida, né? Qual que é o ciclo natural da vida? Nascer, viver, produzir, morrer, né? Não é esse o ciclo que geralmente a ciência prega, né? O natural do ser humano. E muitos temem a última parte desse ciclo, né? Muitos temem a morte, né? E eu estava pesquisando um pouco sobre medos, os medos comuns dos seres humanos, né? E eu encontrei que desses maiores medos que a humanidade tem, um deles é a morte, né? Um outro medo que as pessoas têm também é o medo de viver, medo de chegar lá no final da sua vida, na velhice, olhar para trás e falar: não conquistei grandes coisas, não fiz grandes progressos na vida, né? As pessoas têm medo de chegar no final da vida e achar que perdeu as grandes oportunidades, medo de viver, né? Um outro medo que eu achei muito estranho, eu não imaginava, mas eu faço parte desse, né? Medo de falar em público. Tem muita gente com medo de falar em público, tem medo de falar em público. E eu sou um desses, né? Aí você pergunta: o que está fazendo ali na frente então? Né? A resposta para mim é daqui a pouco. Então, alguns têm medo dessa grande lista de medos. Muitos têm medo de chegar ao final da sua vida e não dar certo. Outros têm medo da morte, a maioria das pessoas. Alguns têm medo de falar em público. E tantos outros medos que a gente encontra por aí.
que os seres humanos têm também, né? E a pergunta que eu faço para você: qual que é o seu medo? O que você tem? Só pergunta: tem alguém que mais tem medo de falar em público também? Tem eu, não? Medo de barato? Dois. Medo de barato, fala com o Roberto que ele resolve, né? Alguém mais tem medo de falar em público? Não. Eu morro de medo, né? Medo da morte muitos têm também, não é verdade? Mas o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos um homem chamado Estevão, tá? O que nós acabamos de ler aqui fala sobre Estevão, o primeiro mártir, aquele que primeiro a morrer por amor a Jesus Cristo. O texto que nós lemos, ele está diante de pessoas que estão acusando, e ele está com ousadia falando diante dessas pessoas, sem temer a morte. No mínimo 3 coisas aqui Estevão não tinha medo. Não estava com medo da morte, porque o que nós acabamos de ler diz que as pessoas estavam rangendo os dentes contra ele. Ou seja, as pessoas estavam ali querendo pegar ele de jeito, só estava esperando a oportunidade. Ele estava vendo os olhos das pessoas, ele estava vendo as feições das pessoas, querendo pegar ele, e ele sabia que ele corria risco de vida ali. E ele não teve medo da morte. Estevão também não teve medo de viver, porque sabendo que poderia morrer, ele poderia dizer: poxa, eu tenho tantas coisas para conquistar na minha vida, eu tinha tanto medo de chegar na minha velhice e não conquistar, mas eu não sou velho, eu poderia viver mais e conquistar essas coisas. Mas ele também não teve medo do que viria à frente na sua vida, né? E outro medo que ele não teve é de falar em público. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos é: será que Estevão era um homem corajoso? Será que Estevão era um homem diferente do que nós somos? Alguém que tem coragem de ir lá e fazer, e acontece, eu não tenho medo de nada, e eu vou pela minha força, e acabou, e resolvo. Não tenho medo de falar em público, não tenho medo da morte, não tenho medo de perder a minha vida, de não viver tudo aquilo que eu gostaria de viver. Será que Estevão, ele era um homem corajoso? E aí, meus amados irmãos, a gente vai poder pesquisar um pouquinho sobre Estevão. Nós acabamos de ler o capítulo 7, mas no capítulo 6 é que começa a falar de Estevão. Há uma confusão na igreja, e eles, na qual os discípulos estão tentando resolver ali, e eles dizem: olha, separem para mim 7 homens. E nós vamos ler isso, e eu quero que os irmãos tentem achar a palavra coragem nesse texto. Eu quero que os irmãos tentem descobrir por que Estevão conseguiu vencer os maiores medos que assolam a humanidade. E vamos ver se a gente acha nesse texto a palavra coragem. Capítulo 6 de Atos, de 1 a 15. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pérgamas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentavam ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantavam-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito.
com o que ele falava. Em todo o texto que nós acabamos de ler, em momento algum, nós encontramos a palavra coragem. Não está dizendo que escolheram Estevão porque ele era um cara corajoso. Nós não vemos Estevão vencendo as dificuldades, as maiores dificuldades que o homem encontra, seus medos, com a força do seu poder, com a força da sua coragem. Mas a palavra diz que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. A palavra não diz que Estevão venceu 2 dos maiores medos: falar em público. Não diz que Estevão venceu o medo da morte, ou o pensamento de viver uma vida sem conseguir ser bem sucedido, ou seja, ser covarde. Muitas pessoas têm medo de ser covardes, vi também nessa lista, tem medo de ser covarde. Estevão venceu tudo isso pela força do Espírito Santo, porque ele era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder, um homem cheio do conhecimento e da sabedoria do Senhor. E a palavra do Senhor diz aos discípulos, Jesus mesmo diz aos seus discípulos: não se preocupem com o que vocês vão falar diante da multidão, diante dos reis da terra, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Naquele momento, muitos de nós temos medo de falar em público, mas nos esquecemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É Ele quem nos conduz em cada momento, é Ele quem nos direciona o passo, é Ele que nos dá força para vencer as dificuldades que se levantam na nossa vida, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas tristezas. É o Espírito Santo que nos dá força, que nos capacita para vencer todas as dificuldades da vida. Estevão estava no meio da multidão, falando ao povo, e ele tem uma visão de Jesus. As pessoas estão rangendo os dentes contra ele, as pessoas estão querendo matá-lo, e ele vê Jesus naquele momento, no pior momento de dificuldade de Estevão. Quem está ali olhando para ele? E a palavra do Senhor diz que ele vê Jesus em pé, à destra de Deus. Jesus não está sentado olhando o que está acontecendo, mas Jesus está em pé olhando Estevão e aprovando o que ele está fazendo, dizendo: eu estou contigo, Estevão. Sou eu que te capacito. Continue dizendo, continue falando a este povo. Não tenha medo da cara feia que eles estão fazendo para você. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Estevão olha para o céu e vê Jesus olhando para ele. Isso faz Estevão esquecer as dificuldades. Isso faz Estevão esquecer o medo da morte. Isso faz Estevão esquecer a dificuldade de falar em público. E ele está olhando para o Senhor em pé, à destra do Senhor. E a palavra diz que aqueles homens, rangendo os dentes, pegam Estevão e o arrastam e atiram pedras nele. Enquanto eles estão atirando pedras nele, Estevão, olhando para Jesus, ele se coloca de joelhos e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Aprendeu com o mestre. O que Jesus diz? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda. Coisas que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. É muito natural do ser humano reagir às atitudes que as pessoas têm. É muito normal as pessoas darem um tapa na sua cara, em vez de você virar o outro lado, você querer acertar também. Talvez a atitude de um ser humano comum seria de olhar para aquelas pessoas rangendo os dentes e falar: Senhor, não dá fogo nessa gente toda aí.
porque não estão ouvindo a palavra da verdade, porque não estão obedecendo. Eu estou falando com eles aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu estou trazendo para eles a verdade e a vida, e eles estão negando. Acaba com esse povo, Senhor. E o mais interessante é que a Bíblia fala que quando eles olhavam para ele, viam como um cara de anjo. Viu Estevão com uma cara como se fosse de anjo. Eles estão brigando com Estevão referente à lei. E quando Moisés desceu com aquelas placas da lei, ele desceu com o rosto como de anjo, brilhando. Moisés teve que colocar um véu. As pessoas não podiam olhar para ele por causa do rosto dele que resplandecia. E Estevão está falando da lei, está falando de Jesus Cristo que veio. E o seu rosto brilha, o seu rosto é como de anjo. E eles não podem entender aquilo que Estevão está falando. Mas ainda assim, atirando pedras, Estevão coloca seu joelho no chão e intercede por eles. Meus irmãos, nós temos que perdoar muitas das pessoas que fazem mal para nós. E é perdoar mesmo. Mesmo diante de uma dificuldade como essa que Estevão enfrentou. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. No meio daquele povo que estava apedrejando Estevão, quem estava lá consentindo com tudo que estava acontecendo? Nada mais, nada menos do que Paulo. Você já imaginou se Estevão olhasse e falasse: Senhor, não perdoa, Senhor, manda fogo nesses caras? Paulo estava lá, diante daquela situação, e a palavra do Senhor diz que Paulo consentia com aquilo. Mas porque Estevão intercedeu, não só por aquelas pessoas, mas por Paulo que estava ali presente, Paulo teve a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e ter a sua vida transformada, e ser um dos maiores discípulos que nós já conhecemos. Muitos dos livros que nós lemos nesta palavra, Paulo escreveu, aprendendo com Jesus. Imagina se Estevão não tivesse orado por aquelas pessoas. Imagina se Estevão não tivesse perdoado. Já pensou se Estevão orasse: Senhor, joga fogo nesse povo aí, o Senhor de repente jogasse mesmo, ou fulminasse aquelas pessoas? Mas o coração de Estevão era o coração de Jesus. Ele aprendeu com o mestre: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na maior dificuldade da sua vida, Jesus estará presente por meio do Espírito Santo. Ele estará em pé, aguardando você. Jesus estará lá. Quantas e quantas histórias nós ouvimos diante da morte, o maior medo da humanidade? Pessoas tiveram visões, como Estevão. Meu pai conta a história de que meu avô, antes de morrer, meu avô estava muito ruim, estava na cama. Eu lembro que nós íamos visitar e o dia inteiro assim tinha que ficar alguém do lado dele molhando algodão e passando na boca dele, porque na língua dele, para ele não ficar com a língua seca, porque ele não conseguia mais se mexer na cama, não conseguia mais fazer nada. Morreu com 84, 85 anos, bem velhinho. E meu pai disse que meu avô, próximo da morte, meu pai foi visitar e se colocou ao lado da cama dele. Quando meu avô olhou para meu pai, ele disse: Ito, chamou meu pai de Ito. Ito, quem que é esse homem de branco que está do teu lado? Meu pai olhou para o lado e falou: Pai, não tem ninguém do meu lado. Tem sim, tem um homem de branco do seu lado. Meu pai entendeu que estava chegando o momento do meu avô. Deus não te deixará sozinho no maior momento de dificuldade que você tiver que enfrentar. Pode não ser a morte, pode ser outras coisas, mas Ele estará lá com você. E o dia que a morte chegar, Ele estará em pé para te receber à destra de Deus. Amém. Depois de Estevão, muitas pessoas, muitos cristãos
morreram por amor a Jesus. E já perderam sua vida. E até hoje, pessoas estão morrendo por causa de Jesus. Porque um dia confessaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, entregaram a sua vida a Ele e tiveram a sua vida transformada, assim como Estevão teve a sua vida transformada. E até hoje, pessoas estão perdendo a vida. Lembra da história que nós acabamos de ler em Atos 6? O que estava falando lá? As pessoas não conseguiam sobrepor a sabedoria com que Estevão falava, é o Espírito com que ele falava. E aí o que eles fizeram? Subornaram, olha as palavras que eu encontrei no versículo 6. Subornaram as pessoas para darem falso testemunho de Estevão. Não conseguiam combater ele com a palavra? Quem consegue combater a palavra de Deus, que é a verdade? Ninguém. E o que foi que disseram? Ouvimos, olha só as pessoas que foram subornadas, o que foi que elas falaram. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmicas contra Moisés e contra Deus. Foi o que acharam. Falaram mentiras a respeito de Estevão. Descobriram, na verdade não descobriram, eles foram incitados a falar mentiras de Estevão. E o que acharam para poder falar deles é: olha, ouvimos falar contra Moisés, palavras blasfêmicas e contra o templo. Isso é pecado de morte. Precisamos matar esse homem e é o que vamos fazer. Vamos mentir e acabar com isso de uma vez, que a gente não consegue resolver. Meus amados irmãos, eu estava lendo uma reportagem essa semana e terça-feira, não sei quantos viram essa reportagem, eu fiz um recorte dela para nós vermos aqui, para vocês verem que situação. Terça-feira, dia 8. Um tribunal em Lahore, capital da província paquistanesa, em Punjab, condenou um cristão à morte por cometer blasfêmia. Asif Parviz tem 37 anos, eu tenho 36, e está na prisão desde 2013, acusado de enviar mensagens de texto SMS blasfema para o pregador Muhammad Said Kooker. Conforme relatado pelo advogado Saif Humalok, o advogado muçulmano que também defendeu a cristã Asia Bibi, o tribunal não deu crédito ao seu depoimento, no qual o homem negou qualquer irregularidade e o condenou à morte nesta terça-feira, dia 8. Segundo a versão de Parviz, relatada pelo seu advogado, seu empregador queria persuadi-lo a se converter ao Islã. E quando ele não consentiu, acusou-o falsamente de blasfêmia. Ainda, de acordo com o advogado, este é mais um caso em que a lei está sendo usada injustamente contra as minorias religiosas. No Paquistão, a lei da blasfêmia prevê previsão perpétua ou pena de morte para o crime de insulto ao profeta Maomé, ao Islã ou ao Alcorão. O secretário executivo da Comissão para Comunicações Sociais dos Bispos Católicos do Paquistão, Padre Keizar Feroz, em nota, destacou que a comunidade cristã do país está profundamente entristecida pela sentença de morte de Asif Fervar e insta o governo do Paquistão a assegurar que a decisão do tribunal possa ser reconsiderada para que a justiça seja feita. Os casos de blasfêmias estão aumentando dia a dia no Paquistão, o que não é de forma alguma um bom sinal para uma sociedade que afirma a tolerância. Tem mais coisas aqui. Atualmente, há pelo menos 80 pessoas presas no Paquistão pelo crime de blasfêmia. E pelo menos metade delas podem ser consideradas a prisão perpétua ou a pena de morte. Em seguida, ele começa a falar que muitas dessas pessoas acabam morrendo sem ser julgadas, porque as pessoas incentivam aos seguidores de Maomé, do Alcorão,
a matá-los antes que eles cheguem na prisão. Aqui também está falando que 2 meses atrás, no mês de julho, um homem estava sendo condenado pela blasfêmia, também no tribunal, e dentro do tribunal um rapaz entrou e matou ele. E aqui está dizendo também que advogados que defendem casos de cristãos são mortos, as famílias dos advogados são mortos, e juízes que absolvem os casos também são mortos. E aí eu te pergunto, desde 2013, esse rapaz de 37 anos está preso. Se nós fazermos as contas, são 7 anos preso por amor a Jesus. 7 anos. Preso aos 30, condenado aos 37. Você acha que isso não pode ou vai acontecer conosco? Você acha que isso não pode acontecer com você? Nós estamos chegando ao final dos tempos, meus amados irmãos, e a palavra do Senhor diz que o anticristo viria. E quando ele vier, a igreja vai ser perseguida. Você está pronto para enfrentar seus medos? Está pronto para falar em público por amor a Jesus? Muitos pastores que antes acreditavam no pré-tribulacionismo, existe o pré, o meso e o pós. O pré acredita que Jesus Cristo virá antes e a igreja não passará pela tribulação. O meso acredita que a igreja será tirada no meio da tribulação. E o pós acredita que a igreja passará por todo o período de tribulação. A maioria dos pastores que criam no pré estão mudando seu conceito por causa do que nós estamos vivendo hoje. O que nos faz pensar que somos diferentes dos crentes antigos, que foram assassinados por amor a Jesus. Mas o que é que leva uma pessoa como este jovem, ou como Estevão, a abrir mão de suas próprias vidas e conseguir enfrentar os maiores medos que os seres humanos têm por amor a Jesus? Quantos cristãos não fizeram isso? Passaram por mortes terríveis, queimados, crucificados, jogados aos leões, não só eles, mas eles e as suas famílias. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, como Deus me dá força. Se por acaso o anticristo vier e eu ter que olhar a minha Raquelzinha e a minha Esther sendo assassinadas na minha frente, para que eu negue Jesus, da onde a gente tira força para isso? Porque quando trata da gente, a gente fala: eu não tenho medo da morte, eu não temo. Mas muitas vezes, quando mexe com aqueles que nós amamos, o negócio complica. Quantos filmes nós não assistimos, né? A pessoa ali resistindo ao sofrimento, à dor e à tristeza, de repente traz a surpresinha. E aí quem vem? A mulher do camarada. Não imaginando. Quem vem? As crianças dele. E aí, vai negar ou não vai? Da onde tiraram forças para suportar tamanho sofrimento, tamanha dor e tamanho medo? A palavra do Senhor nos diz em Romanos 26 que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. A força não vem de você, é o Espírito Santo de Deus que te capacita. É o Espírito Santo que te dá força para vencer aquilo que você mais teme. É o Espírito Santo que te capacita na hora da dificuldade. E no dia da morte, Jesus Cristo está em pé, olhando por você. Amém. Não é fácil, meus amados irmãos, enfrentar os nossos medos, mas pela força do Espírito Santo nós conseguimos. É Ele quem nos capacita, é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Em 2007, quando eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu já contei essa história aqui, comecei a ter grandes problemas durante a noite, com demônios que tiravam a minha paz enquanto eu dormia e tentavam me matar, e por causa disso eu quase entrei na questão da crise do pânico.
Durante a noite, Satanás tentava arrancar minha vida. Durante o dia, eu achava que eu ia morrer. O coração começava a bater forte, começava a suar, a mão começava a gelar, corria para o hospital. A Sara me acompanhou várias vezes. E o médico olhava para mim e dizia: você precisa dizer o que você está sentindo. E aí eu olhava para ele e falava: como é que eu vou falar para ele? Um médico do Hospital Cachoeirinha, que durante a noite eu tenho tido visões. Satanás tem tentado me arrancar a vida. E sabe como eu venci? Eu me achava seguro no quarto do meu irmão, porque são dois, né? Só que na hora da dificuldade ele não ouvia, eu não conseguia falar. Com mãos de demônios sobre o meu pescoço, não saía voz. Então, mas eu me sentia seguro dele estar ali. Certo dia eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu não aceito. A Roseli tinha acabado de casar, tinha saído do quarto dela. Eu falei assim: se Satanás está tentando me botar medo, o maior é o que está comigo do que o que está com ele. Peguei minha Bíblia, coloquei embaixo do braço, saí da minha cama e falei: agora o quarto da minha irmã vai ser o meu quarto. Minha Bíblia vai ficar do meu lado. É eu e o meu Deus. E mais ninguém. Se Satanás quiser vir, que ele venha, porque maior é está comigo. E eu venci o medo. E eu não tive mais esse pânico. Existem pessoas que tomam remédio na preta por causa do pânico. Medo de falar em público. Tem, ainda tem. Mas se não é o Espírito Santo me mover, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Já contei a história aqui também, que certa vez eu estava no serviço e eu falei ao Senhor: Senhor, eu sou muito tímido. Eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas, não só de falar em público, mas de falar com as pessoas. Eu tenho vergonha. E a tua palavra diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Eu não quero que as pessoas deixem de ouvir o Evangelho por causa da minha timidez. Então, se eu não vou até eles, tragam eles até mim. Quando eu terminei de orar desse jeito, eu estava almoçando no serviço. Quando eu terminei de orar, eu abri os olhos e fui comer. Uma pessoa estava olhando para mim, assim, fitando em mim. Ele olhou e falou assim: você é crente? Eu olhei para ele e falei: sim, sou. Baixei minha cabeça e continuei comendo. E aí eu acho que precisa o Espírito Santo dar um tapa na cabeça, né? E aí eu comendo. Você não pediu? Sim, eu sou de você. Ah, eu estou desviado. E ali nós começamos a conversar sobre o Senhor, sobre as dificuldades dele. Ele confessou os seus pecados para mim, as dificuldades que ele estava tendo. Ou seja, o Senhor nos dá força e nos capacita nos momentos das dificuldades. Apesar de ser uma pessoa que tem vergonha de falar em público, aqui estou, porque o Senhor é quem capacita, é o Senhor quem dá força. Estevão não estava sozinho no maior momento de sua dificuldade. Aquele jovem, há 7 anos na prisão e agora condenado, ele não está sozinho nos maiores momentos de dificuldade. E você não estará sozinho nos maiores momentos de suas dificuldades. Quando tivermos que enfrentar os nossos medos e, por fim, a morte, o Espírito Santo nos capacitará e nos ajudará. Até lá, assim como Estevão, que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de poder, cheios de conhecimento e sabedoria de Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, amados irmãos. E eu quero dizer a você que está nos visitando, não sei se você é cristão ou não, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Estevão só passou pelo que ele passou, e ele passou com firmeza, porque um dia ele creu na mensagem do Evangelho. Um dia ele encontrou um tesouro maior do que a própria vida, maior do que os seus medos, maior do que as suas dificuldades. E eu quero convidar você a começar do início, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Muitas pessoas estão nos assistindo hoje, e para você, que essa mensagem tenha tocado a sua vida, que você possa deixar os seus medos,
e aceitar Jesus como seu único verdadeiro Salvador. O dia em que eu tomei essa decisão, me chamaram aqui à frente e eu não conseguia levantar. Parecia que algo estava sobre mim e eu não conseguia mover minhas pernas do banco que eu estava. Eu estava com medo. Mas o Espírito Santo me ajudou. E eu tomei a minha decisão diante de Deus. João 5, João 5, de 4 a 6. A palavra do Senhor diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração hoje e te dar força para tomar atitudes e passos que você tem tido dificuldade de tomar. Que tire seu medo, que tire as suas dúvidas e com ousadia, pela força do Espírito Santo, você possa vencer em nome de Jesus. Feche seus olhos, amados. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de bondade, na tua santa presença, nós te louvamos pela palavra que o Senhor trouxe a nós, ó Deus, nos encorajando a não ter medo das dificuldades que se levantam no mundo, Pai. Não é o Covid, Senhor Deus, que nós tememos, não é o homem que nós tememos, pois a tua palavra, Senhor Deus, diz para não temer o homem, mas a Deus, porque o homem ele pode tirar a vida, mas depois disso ele não pode fazer nada. Mas nós devemos temer ao Senhor, e depois de mortos ainda pode lançar a alma no inferno. Ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Pai, coragem para tomar, Senhor Deus, as atitudes, Senhor Deus, que muitas vezes na vida nos fazem, ó Pai, prostrar, nos fazem cair, nos fazem temer. Que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, principalmente, ó Pai, para servirmos ao Senhor, para não lhe negar no dia da provação, não lhe negar diante dos nossos amigos, não nos negar lhe negar, Pai, diante dos nossos patrões. E até mesmo, ó Deus, quando pessoas que nós amamos se encontram, ó Pai, em risco, dá-nos força, Senhor Deus, como o Senhor deu força àqueles cristãos a entregarem suas vidas a familiares que foram perdidos e ainda assim não negaram o Senhor. Nós oramos também, ó Pai, para aquele jovem que está 7 anos preso porque amou ao Senhor um dia e entregou a sua vida a Ti, Pai. Que o Senhor entre com providência, Deus. Que o Senhor o tire daquele lugar, Pai. Mas se o Senhor não tirar, que o Senhor se levante no seu trono no dia da morte dele, Pai. Mas nós oramos, ó Deus, que ele saia de lá. Mas nós sabemos que nós também podemos passar pela mesma situação que ele, como muitos cristãos já passaram e não negaram a fé, Pai. Que nós possamos ser firmes e como Estevão, Senhor, nós possamos estar firmes no Senhor. Que possamos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de poder, cheios de sabedoria da Tua palavra e do conhecimento, Pai amor. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos nesses dias, nesses últimos dias, em que o Senhor está às portas batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tem ouvido, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar, ó Pai, essas pessoas que abrem as portas, e que o Senhor tenha a oportunidade de entrar e cegar com eles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar aqui se há alguém nessa manhã que ainda não aceitou Jesus Cristo e quer fazer isso hoje. Levante as suas mãos. Lançando fora todo o medo, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos entender. Há alguém que nós queira viver a vida, receber aquilo que Estevão recebeu. A palavra do Senhor foi o reino de Deus é como um tesouro precioso que um homem compra em um campo, ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquela terra. A nossa vida não é nada comparada com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Alguém? Se não há, que o Senhor venha abençoar a sua vida. E em casa,
se alguém recebeu Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em você, em nome de Jesus. Amém. Livro de número 323, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus. Complemento a mensagem do pastor Luciano, que o Senhor possa ser o seu castelo forte por toda a sua vida. Vamos nos colocar de pé? aqueles que levam a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem e aonde nós não temos acesso, mas eles têm.
Então, nós vamos assistir agora o vídeo da campanha de missões e você está convidado a colaborar com essa campanha através das suas ofertas, aqueles que também trouxeram os seus dízimos, aqueles que trouxeram as suas ofertas para que a igreja possa se manter, também tem a liberdade para estar fazendo isso. Nesse período de pandemia, nós não estamos tendo um momento específico para isso, para evitar a aglomeração. Então, nesses cultos, vocês fiquem à vontade para qualquer momento trazer a sua oferta até o gasofilácio. Após o vídeo, o pastor Luciano estará trazendo a bênção apostólica. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. À noite nós temos um culto online pelo aplicativo Zoom. Se você tem a vontade, quer participar conosco deste culto, que é uma bênção, pode falar comigo, me dê o seu número de telefone e eu vou passar o link para você, para que você possa estar participando deste culto, que começa às 6 horas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.
Amém. Peço que os irmãos coloquem em pé. Esse último hino que nós cantamos, você viu o final dele que ele fala que se temos que perder esposa, né, filhos, bens, mulher, embora a vida vá, Jesus conosco está e dar-nos-á o seu reino. Jesus está conosco. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 21, versículo 16 até o último, ele diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, a graça bendita do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com toda a tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Tenham um bom dia e até às 6 horas nosso culto online